Olá, tudo bom? Eu vim falar para vocês hoje um pouquinho a respeito do ozônio. Quem pode usar ozônio, quem não pode, quem pode aplicar o ozônio, porque eu coloquei lá na minha caixinha de pergunta e muita gente pediu para eu falar hoje, que eu vim falar com vocês. Então é o seguinte: quando as pessoas ainda são estudantes ou estão ingressando na área, tá, da saúde, da estética ou das terapias complementares, das terapias integrativas, talvez fique um pouquinho difícil, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá bom? Qual é o maior combustível do nosso organismo? Oxigênio. Sem oxigênio, o nosso corpo não vive, ele não sobrevive. O oxigênio, ele tem que estar disponível em todas as nossas células, todas. Ele leva esse oxigênio para dentro das nossas células. São as nossas hemácias, são os eritrócitos, aquele que a gente pega o exame de sangue. O primeiro item é eritrócitos, que é as nossas hemácias. E essa hemácia leva oxigênio para as nossas células. Pega uma espiga de milho, cada grãozinho de milho é uma célula que está formando um órgão. Aquelas células cheias de oxigênios formam aquela espiga de milho. E aquele órgão só vai trabalhar bem, ele só vai trabalhar direitinho, realizando todas as funções dele, se ele tiver muito oxigênio. A falta desse oxigênio é o que causa as doenças degenerativas. A falta do oxigênio é o que causa o envelhecimento celular. A falta do oxigênio é o que causa as hipóxias. Acabou o oxigênio naquela região, o que acontece quando nós temos hipóxia em algum lugar? Acabou o oxigênio. Necrose. Não tem mais oxigênio disponível dentro daquelas células do milho que vai fazer aquele órgão funcionar. A falta do oxigênio causa a decadência da nossa mitocôndria. A mitocôndria é que gera toda a energia do nosso corpo. É a energia dos órgãos funcionarem, a energia da gente andar, falar, se expressar, comer. Tudo bem? Se a gente não tem oxigênio, a gente não tem vida das células. Então, isso é muito importante para você entender, tudo bem? Essa live aqui é a coisa mais importante que eu precisava falar. O ozônio, que é uma mistura de oxigênio com ozônio, a partir do momento ele entra no nosso organismo, ele vai fazer uma ativação de vários processos no nosso organismo. Ele vai diminuir o estresse oxidativo, ele vai equilibrar essas enzimas oxidantes do nosso organismo, porque o nosso metabolismo gera estresse oxidativo. Tudo que a gente passa no dia a dia gera um estresse oxidativo imenso. A nossa alimentação errada gera estresse oxidativo. A falta do sono ou dormir da forma correta
gera estresse oxidativo. Tudo isso faz com que as nossas células vão perdendo a sua capacidade, tá? De sobrevivência, vão perdendo as suas atividades mitocondriais. O ozônio, entrando no nosso organismo, ele tem duas formas de ação. A primeira, dentro das hemácias, ele vai aumentar o aporte de oxigênio para nossas células, ou seja, ele vai entregar mais oxigênio para nossas células. Ele vai ativar o nosso sistema imunológico através dos linfócitos. Então, ele ativa, tá, os linfócitos também. E ele aumenta a capacidade do nosso linfócito se identificar dos micro-organismos e conseguir combater. Ele aumenta nas plaquetas, então, que são responsáveis pela coagulação, tá? O fator de crescimento, ele vai ajudar na reposição, da regeneração das nossas células. Ele vai auxiliar o processo de inflamatório, tá? Processo de emagrecimento. E ele vai gerar o processo de apoptose. O que é apoptose? É limpeza do nosso organismo. Ele vai retirar as células que já estão velhinhas e ele vai estimular a produção de células novas. Vocês conseguem entender a capacidade do ozônio dentro do nosso organismo? A potência desse ozônio dentro do nosso organismo? O que ele é capaz de fazer? Equilibrar o estresse oxidativo, promover a homeostase que inibe o nosso organismo, aumentar a oferta de oxigênio para que a gente não tenha a decadência mitocondrial, o envelhecimento celular e o aparecimento de doenças. Além disso, o ozônio, ele mantém o pH do nosso organismo alcalino. E já dizia o Dr. Orton Dellenburg que o pH alto não tem como entrar bactéria. E se o ozônio elimina a bactéria, o que acontece? O nosso pH se torna alcalino. E se tornando alcalino, nenhuma bactéria nem doença vai se manifestar. E para quem ainda, tá, acredita que o ozônio não faz isso tudo, vem fazer um curso comigo, tá? Que eu vou dar em março, porque vocês vão entender direitinho como que funciona, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau!